partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, sexta-feira, 31 de outubro, e o Cafezinho Missioneiro chega para encerrar a semana com informação de utilidade pública, daquelas que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsan, Evoluir nos define. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E do Inspirando Mulheres Netweaving Club, porque inspiraram um movimento ao lado de outras como você. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E disse Jarbas Barbosa, médico sanitarista brasileiro e atual diretor da Organização Pan-Americana da Saúde: não existe saúde pública sem vigilância sanitária forte e atuante. E hoje o nosso papo é sobre o papel da vigilância sanitária aqui no nosso município. Desde a abertura de empresas até a segurança dos alimentos, prevenção de doenças. E para conversar com a gente eu recebo o Biratã Grosa Lencastro, profissional que há mais de 15 anos atua aí no cuidado com a saúde coletiva e na orientação dos empreendedores aqui em Santo Ângelo. Meu amigo Bira, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Que prazer. Boa tarde, Dani. É um prazer estar aqui também. Uma boa tarde aos ouvintes do Cafezinho, aos ouvintes da 104. E toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre vigilância sanitária, de às vezes assim, uma pequena desmistificação de algumas coisas é sempre útil, tanto para nós como serviço, quanto para a população. É isso a visão que a gente tem. Verdade. E é um prazer para mim te rever também, que faz tempo que a gente não senta e conversa, né? Nós tivemos tantas e longas conversas aí. E hoje a gente quer, então, esclarecer um pouco mais, né? E desmistificar, como tu bem nos trouxe, aí o papel da vigilância sanitária. E eu começo te perguntando sobre o que é exatamente a vigilância sanitária, né? E o papel dela aí na rotina da cidade. Se a gente for pensar assim, a vigilância, a gente pensa em saúde, né? Só que a gente tem um modelo muito de cuidar a doença. Uhum. E o papel da vigilância, tanto a sanitária quanto as outras irmãs, a epidemiológica, a ambiental, a saúde do trabalhador, a ideia é evitar o adoecimento. Uhum. Então a ação primordial da vigilância sanitária são ações nos alimentos, na vigilância de qualidade de alimentos e dos ambientes de convivência das pessoas para evitar riscos à saúde, de minimizar os riscos de adoecimento da população. Perfeito. E a vigilância atua aí, então, junto à Secretaria da Saúde, né? E também correlacionada com várias outras secretarias. Uma delas é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Por conta da abertura das empresas aí na cidade. E eu queria te fazer essa segunda pergunta. Quando a pessoa decide abrir um negócio, né, Bira? Quando a pessoa encaminha lá o seu negócio e ele tem um viés aí de alimentação, né? Comércio de alimentos, restaurante. Em que momento que a vigilância sanitária entra nesse processo? Legalmente, tá? Seria o quê? É quando o estabelecimento está pronto para funcionar, né? Ele encaminhou todo, no nosso caso aqui, nós temos o site lá onde encaminha os alvarás. A empresa encaminharia o alvará e quando ela está pronta para funcionar, seria feita a vistoria da vigilância para liberar que aquele estabelecimento, a parte organizacional dele, de estrutura física, de área de manipulação de alimentos, está pronto, está apta. O que nós temos uma prática aqui em Santo Ângelo? Que é uma prática que a gente implantou já há muito tempo e é uma iniciativa da própria equipe. A pessoa, se ela quiser, ela pode procurar a vigilância sanitária para ter orientações prévias. Boa. Uma vistoria de orientação, tá? A gente tem exemplos aqui de empresas que antes de locarem o local onde iam se instalar, nos chamaram lá, vem cá, o que eu preciso fazer nesse local para adequar, para estar dentro do que a vigilância vai me cobrar. Uhum. Então, antes mesmo da pessoa locar, antes de começar uma obra, porque hoje em dia tudo é despesa quando tu vai instalar uma empresa. Então, muitas vezes a pessoa faz um investimento, faz uma reforma, a vigilância vai chegar lá,
está inadequado, Sim. tu vai ter que modificar isso aí, é mais uma despesa. Uhum. Ou colocou um material inadequado. Então, a gente tem essa prática de fazer o que a gente chama de vistoria prévia, que seria uma vistoria de orientação. Uhum. E daí depois, quando o ambiente está pronto, a gente vai lá e faz a vistoria para olhar se aquilo ali está adequado. Uhum. E daí, conforme a programação, a gente volta para fazer daí depois uma vistoria no momento em que está funcionando. Uhum. É tu ver o processo de funcionamento, se tem, daqui a pouco acontece alguma incorreção, alguma coisa assim. Eu vinha vindo para cá e vinha pensando assim, não chega a ser uma brincadeira, né? Porque a gente ouve todas as semanas notícias a nível de estado que existe uma força-tarefa do Ministério Público que vai a estabelecimentos de comércio, principalmente de comércio de alimentos. Então tu ouve, chega numa cidade lá, apreenderam 10 toneladas de alimentos. Já teve casos de em uma cidade eles apreenderem 200 toneladas de alimentos. Nossa. E eles tiveram já 2 vezes aqui em Santo Ângelo. Em 2 ocasiões. Foi 2013 e eu acho que 2022, se eu não me engano. A cada 10 anos eles Mais ou menos fazem isso. É por causa que eles é um grupo só, que é formado por fiscais do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Agricultura, por causa do SIM, Uhum. da Polícia Civil de pessoas lotadas em Porto Alegre, Uhum. e 2 promotores que estão lotados no GAECO de Porto Alegre. Então é uma força-tarefa, e eles não avisam. Eles chegam no município, no dia que eles chegam no município, eles requisitam os fiscais, tanto estaduais quanto municipais, que estão lotados naquele município, e fazem um arrastão. Eles vêm normalmente em função de denúncias que possam ter chegado, tudo, e fazem aqueles arrastões. E a última vez que eles tiveram em Santo Ângelo, o máximo que eles conseguiram foi 900 quilos. Daí tu ouve eles falando em 10 toneladas, em 20 toneladas. E o meu sonho, a minha realização como profissional de dizer assim, ó, o meu trabalho está bem feito, Temos seria o nada. dia que o GAECO viesse aqui e saísse de mão abanando. Sim, perfeito. Tá? A gente tem várias ações que a gente faz nesse sentido, né? Nós estava falando de abertura das empresas, porque o objetivo é esse. É que a empresa se estruture tanto na sua estrutura física, quanto nos processos para que produza um alimento com segurança para o consumidor. Uhum. Eu faço seguido palestras nas universidades aí, e tenho, à medida do possível, agora requisitado os colegas para ir junto, porque a gente passa um período, eu gosto de fazer isso, Uhum. né? Então daí acaba os colegas, não, tu gosta de fazer mesmo, tá acostumado, vai e faz, né? Porque Então, a gente acaba tem tendo, o que acontece? A gente acaba criando, não é que tenha, a gente cria a facilidade de falar em público, né? E daí a gente tem ido, os colegas têm ido comigo, e a gente sempre fala o seguinte, a gente teve alguns casos aqui de problemas de surtos de doenças transmitidas por alimentos. Vocês devem lembrar, quem é daqui da cidade, que foi também, se eu não me engano, em 2013, aquela história da pastelaria, aquela que deu 240 pessoas no hospital. Não me recordo. Não comi esse pastel. Foi numa véspera de carnaval. Foi no sábado, na sexta-feira, sábado era sábado de carnaval. Eu me recordo porque daí passei o fim de semana todo envolvido com isso aí. E foi um erro de processo dentro da empresa. Mas foi um erro de orientação. Ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava, na verdade, fazendo maionese caseira para os lanches. Eu sempre falo nas palestras, falavam pastel, e o pastel era inocente. O problema eram todos os outros produtos que ele produzia com maionese. Entendi. E uma pessoa correta, séria, Uhum. entende? Passei a conhecer ele no fato ali, depois a gente conheceu, já tive outras vezes, mas faltou orientação e ele cometeu um erro que comprometeu 240 pessoas. Imagina. É. No mesmo ano teve uma formatura do curso de enfermagem que por um erro de manipulação de um alimento teve 36 pessoas hospitalizadas ou atendidas no hospital, uma pessoa mais grave. Então é esse tipo de processos que a gente tenta minimizar. Nós temos, por exemplo, há vários anos que a gente faz o que a gente chama de Operação Verão, que é o quê? Ir nos mercados, principalmente nos maiores, verificar como estão os equipamentos de frio, para não correr o risco
de um equipamento que está em mau funcionamento e comprometer um alimento, o consumidor leva e daí aquilo ali tá estragado, coisa assim. E a gente sabe que o brasileiro não é muito de guardar nota. Como é que ele vai fazer uma reclamação que eu comprei isso aqui? Como é que ele vai provar quando ele comprou? Uhum. Então a gente faz esse trabalho preventivo, né? E é nesse sentido a nossa ação junto às empresas que encaminham a abertura. É ver o local como ele está e ver o processo de trabalho. E a gente tem o sistema lá da prefeitura e, em média, assim, porque ele tem um fluxo de andamento. Quando chega na vigilância sanitária, dificilmente ele fica 48 horas. Uhum. Eu lembro que o processo Né? foi bem Se ágil, né? tem hoje na prefeitura uma questão de agilidade. Sim. Lógico, faltou um documento, o processo tem que voltar para a empresa. Então, daí, às vezes, pode ser um caso de um pouco mais de demora. Sim. Mira, e a gente tem muito aqui na cidade também essas pequenas empresas que acabam atuando até nas suas casas, trabalham com delivery, né? É um CNPJ, um MEI, enfim, né? Tudo certinho, mas é um pequeno que trabalha da sua casa lá, tem uma peça, enfim. Nesse caso, quais são alguns cuidados básicos, assim, que precisam ser seguidos para evitar esse tipo de situação? O mínimo, né? Em primeiro lugar, produtos com procedência, matéria-prima com procedência. Uhum. Porque tu não vai, por exemplo, assim, trabalhar com produtos que não tenham passado por inspeção, Uhum. sabe? Ovo colonial, me perdoem, mas no momento que está fazendo um produto para ser vendido, tu corre o risco de ter uma salmonela nesse ovo. Entendi. Leite que seja pasteurizado. A gente tem uma cultura, como nós somos um estado agrícola, e a gente tem muita gente, eu mesmo me criei tomando leite de origem direto do produtor. Uhum. Mas se não passou por pasteurização, tu corre riscos. Que tu tem que diminuir esse risco no momento que tu está fazendo um produto, como eu digo nas palestras, tu está fazendo um produto que tu não sabe quem vai estar consumindo. Né? Então, para outros, né? Então, em primeiro lugar, isso. A estrutura, por exemplo, que a gente usa assim, piso, teto e parede, liso, lavável e impermeável, que possa ser facilmente higienizado. As bancadas onde tu vai trabalhar, hoje existe uma resolução do Estado do Rio Grande do Sul, do SEVES, que tem que ser de inox. Sim. Porque antigamente se aceitava o mármore, o granito, o mármore, mas aquilo ali com o tempo ele vai desgastando e ele passa a ter porosidade. Uhum. E se tu manipular naquilo ali, por exemplo, produtos de origem animal, vai ficando resíduos ali que podem ficar focos de contaminação. Então hoje área de manipulação de alimentos é inox, basicamente. Eu acho que o principal é a pessoa ter esses cuidados assim, né? Sim. E o cuidado, lógico, por exemplo, a gente fala, quando eu vou num restaurante, quando a gente vai numa lancheria, ou mesmo nesses deliveries, não entra na área de produção com a roupa que tu vem de fora. Eu ia falar disso. Teu agora. jaleco para tu usar lá dentro. Lá dentro. Cabelo bem preso. Cabelo preso. A legislação proíbe o uso de adornos, qualquer adorno, Uhum. tá? Porque, por exemplo, tu tá mexendo com alguma coisa quente, daqui a pouco te escapa um anel na mão, escapa um brinco, uma coisa assim, né? Daí tu vai condenar toda aquela partida de alimento que tu tá fazendo, se tu conseguir ver que caiu aquilo, né? Então, é minimizar sempre riscos, né? Certo. E aí a gente tem a questão da Anvisa, né? Do cadastro da Anvisa. Em quais casos os empreendedores precisam fazer esse registro junto à Anvisa? Junto à Anvisa, na verdade, hoje são só indústrias. Só as indústrias. Quem produz... As pequenas também. As pequenas, daí, poderia, por exemplo, seria com o Estado. Porque hoje, na pactuação que existe, no caso do município de Santo Ângelo, nós fazemos só aquele que vende direto ao consumidor. Entendi. Quem faz a venda, vamos dizer assim, para ficar claro, de CNPJ para CNPJ, ou é o Estado, ou conforme o ramo seria daí federal, seria Anvisa. Tá? Sim, Quando entendi. tu produz para venda direta para o consumidor, de CNPJ para CPF, é daí com o município. Com o município, perfeito.
Já chegamos no intervalo, já chegamos, são 13h20 agora. É quando a conversa boa, vai rapidinho, Bira. A gente vai para nossa pausa rápida aqui no Cafezinho Missioneiro, com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. A gente está ao vivo aqui pela Novos Horizontes e também nas nossas redes sociais. Já já a gente volta com mais informação, hoje recebendo o Biratã Gross Alencastro, falando sobre o papel da vigilância sanitária aqui no nosso município. Então fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h23, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro, com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. E hoje a gente está conversando então com o Biratã Gross Alencastro, que é fiscal da Vigilância Sanitária aqui em Santo Ângelo. E nesse bloco a gente vai falar sobre segurança, boas práticas e fiscalização. Bira, depois que o negócio já está funcionando, tá? Já estou lá instalada, enfim, quais são os principais cuidados que os empreendedores precisam manter para seguir aí dentro das normas, né? Não deixar, tá sempre atualizado, tá sempre tomando esse cuidado. Eu acho que o essencial, assim, ó, é o que a gente já comentou sobre a infraestrutura física. É não né? esquecer de como começou, então. Não esquecer de como começou e fazer as manutenções. Exato. Porque a gente já teve problemas com 2 restaurantes há tempo atrás, não são coisas recentes, da gente ter que interditar porque a estrutura física estava comprometida, que tu não conseguia ter uma condição de higienização daquele ambiente. Não tinha nem como limpar. Não tinha. E daí aquela medida assim. Porque o que acontece numa fiscalização? De um estabelecimento, por exemplo, que está funcionando. Eu vou chegar lá, eu tenho 3 situações. Quando tem uma coisa que está funcionando inadequadamente. Eu posso chegar para a pessoa e falar, olha, tuas lixeiras não tem tampa. Porque a lei diz que ele tem que ter, na área de manipulação de alimentos, 2 lixeiras com tampa. Uma para seco e uma para úmido. Acionadas a pedal. Isso é uma coisa super simples. Básico. Ó, assim, ó, tu vai ali na loja da esquina, compra uma lixeira e substitui. É uma coisa mínima. Mas às vezes acontece. E a empresa, às vezes, na correria, coisa assim. E qual é o risco? Tu tá colocando coisa no lixo, tu contaminar a mão do manipulador e levar essa contaminação para o alimento. Isso é uma coisa simplesinha. Tu fala, olha, outra hora eu vou passar aqui para ver se trocou. Tem outras situações que podem ser um pouco mais comprometedoras, que são
Como nos aconteceu já uma vez, eu cheguei que inclusive tem a foto nas apresentações nossas das palestras, que eu cheguei e tinha uma geladeira que estava enferrujada, num estado horrível. E nós estávamos fazendo porque a gente tem umas metodologias, de tempo em tempo a gente pega um ramo de atividade e faz uma varredura. Aí eu ia te vai perguntar em isso. Todos naquele ramo, tá? E aquele ano nós tínhamos optado por uma estratégia diferente. Nós pegamos ruas. Entendi. Então nós pegava a equipe, dividiu a equipe em duas, uma em cada ponta e se encontrava no meio. Terminou aquela rua, começava a outra. E nós estávamos fazendo uma rua, estava aqui no centro, e era 11h30 da manhã, eu tinha que voltar para a secretaria. Mas nós estávamos passando na frente de uma lancheria. Não, vamos entrar aqui. Eu e um colega. Entramos, eu olhei para aquilo, para aquela geladeira, eu digo assim, tia, não vou nem conversar muito. Assim, ó, some com essa geladeira até a 1h da tarde. É o prazo que Porque eu te não dou. tinha condições de reparar aquilo ali. Tá? Já teve outras circunstâncias, a gente fazia assim, para tu não autuar, olha, resolve o problema. E às vezes é uma coisa que a pessoa não vai conseguir fazer no dia. Então, daqui um dia, daqui 2 dias eu passo aqui para ver se tu resolveu isso aqui. Porque às vezes é o quê, por exemplo? Tu chega e tem uma pintura de uma parede, tá com um reboco descascando, que é um risco. Tu tá manipulando alimentos, aquilo ali ficar alguma coisa ali e representar um risco. Então tu dá um prazo de alguns dias, uma semana, coisa assim. E teve 2 circunstâncias que a gente chegou lá e não tinha alternativa de fazer aquilo em pouco tempo e continuar produzindo. Então foram interdições, uma foi de uma semana, a outra foi um pouco mais, uma foi de uma semana e a outra foi até que resolvesse os problemas. Então são essas situações. Mas a gente vai lá olhar o quê? Processo e uma coisa que a gente tem assim, mesmo que as pessoas às vezes sejam qualificadas, às vezes as pessoas entram numa modo coisa automático, assim, né? num modo automático. Eu teve uma ocasião num restaurante, fui fazer uma visita dessas de rotina, estava olhando, quando eu olhei, a pessoa de luva, que não existe nenhuma legislação que diga que o manipulador tem que usar luva, muito antes pelo contrário, tá? De luva, pegou e meteu a mão na tampa do lixo, e eu lembro que eu dei um grito com a pessoa, que o dono do estabelecimento levou um susto. E o que adianta tu tá de luva e metendo a mão dentro do lixo? Né? E então, é mesmo do automático, né? né? É mesmo do automático, sabe? Então, muitas vezes é esses cuidados. A gente vai, daí conversa, e a gente faz por ramo. São aqueles mais sensíveis. É restaurante, é lancheria, né? Padarias, né? Que fazem essa parte de manipular. E com uma constância também, como eu disse antes, os supermercados maiores. Chegou uma denúncia, a gente vai atender a denúncia e já aproveita para fazer uma revisão em toda a loja. Porque produtos vencidos que acaba tendo descuido, são essas coisas assim que a gente... E daí, conforme o grau do que está acontecendo, às vezes a gente pede para a pessoa só, olha, tu retira isso, porque é pouca coisa. Se é uma coisa maior, por exemplo, principalmente se são produtos de origem animal, a gente apreende, e daí já existe na legislação municipal essa apreensão, não é uma multa que ele vai levar, é uma taxa de inutilização, porque daí é por quilo de produto apreendido. Entendi. Então, conforme a quantidade, a gravidade maior, é uma taxa que já é lançada direto. E isso é uma tabela? Como é que funciona essa questão? Tem uma tabela, tem um valor em função da unidade fiscal do município para produtos de origem animal e para produtos de origem vegetal. Produto de origem animal um pouco mais caro, eu agora não me recordo exatamente o valor, mas vamos tipo assim, produto de origem vegetal seria algo em torno de R$4, produto de origem animal em torno de R$6 ou R$7 por quilo. Entendi. Tá? E daí, vamos dizer assim, ó, infelizmente é uma coisa que a gente não quer, mas a pessoa está incorrendo numa coisa que põe em risco os seus consumidores. Então ele vai perder o produto e ainda vai pagar uma taxa, vai ser, vai sentir no bolso. Sim, sim. Né? Eu acho justo, né? Tá. Porque é um cuidado, né, que as pessoas, se tu optou por trabalhar com isso, tu tem que fazer isso da melhor forma, né?
deu uns exemplos ali da geladeira, da lixeira, enfim. Quais são os erros mais comuns, assim, que vocês pegam nessas visitas? Armazenamento inadequado. Olha aí. Tá? É uma coisa assim que existem normas e muitas vezes a gente vê assim, porque, por exemplo, tu não pode ter no mesmo ambiente, por exemplo, a mesma geladeira ou o mesmo setor da geladeira, tu ter alimentos processados, alimento cozido e alimento cru. A norma te diz para tu não fazer isso. Teria que ter 2 geladeiras. Duas geladeiras, ou aquelas geladeiras grandes com 2 ambientes, um para ambiente cru e um para ambiente preparado, né? Essa questão dos cuidados com o resíduo, para tu não ter essa mistura, assim. Por isso que é importante quem vai montar um estabelecimento desse, pensar em fluxo. O alimento vai entrar por um lado a matéria-prima e vai sair pelo outro o produto preparado, pronto para consumo. Às vezes a gente sabe que isso é difícil, né? Mas se for, por exemplo, nós no município, como a gente tem um contato mais íntimo com o pessoal, a gente às vezes releva algumas coisas. Quando é uma fiscalização, por exemplo, de um estado, de uma Anvisa, eles são taxativos. Se tu não consegue montar um fluxo de entrada e saída, tu não recebe o alvará. Ah, importante. Não, a logística faz parte do planejamento prévio, né, de qualquer negócio. Tem um estabelecimento aqui que tem, para mim, uma das melhores instalações, tá? Para ele fazer para o restaurante. E ele foi procurado para fornecer para outros estabelecimentos. Sim. Daí teria que ser com o Estado, porque ele ia vender para CNPJ. Ah, entendi. Não conseguiu, porque ele não tinha uma saída do alimento pronto. O alimento pronto ia cruzar com a matéria-prima. Então essa já é a grande dica do dia, e se tu tá pretendendo abrir o teu negócio, né? Pensa nessa logística, nesse fluxo lá de como é que a coisa vai funcionar lá dentro. Porque eu sempre falo assim, às vezes a gente fala com quem tá colocando. A gente teve agora esses tempos aí, por causa daquele problema que deu das home care, visitando algumas para fazer a regularização, porque a gente faz essa parte de estabelecimentos de saúde também. E daí tem uma legislação nova, porque não existia legislação. Agora tem uma legislação e só que criaram um padrão pensando em grandes centros. Então a gente está tentando ajustar o que precisam de estrutura física para a nossa realidade. Mas eu tenho dito para eles, gente, pensam, quando vocês vão montar isso aqui, que vocês querem crescer. Tá? E é isso muitas vezes que o empreendedor tem que pensar. Tá? Tudo bem, vai pegar um local que vai alugar, mas pensa se naquele local tu tem como expandir. Né? E daí pensa, bem, a cozinha que eu vou montar, hoje eu vou atender 20 clientes. Tá, mas se eu fizer bem, daqui a pouco eu vou ter que atender 50. Daqui a pouco 200, assim vai. Né? Então, às vezes a pessoa tem que, quando vai montar, pensar nisso. Pensar um pouco mais, né? Que é o caso desse estabelecimento que eu estava falando aí, que eu estive visitando. Assim, ó, até uns 2 anos atrás, teve umas meninas do curso de veterinária que tinham que visitar um local e eu digo, olha, os locais que eu iria com vocês é tal e tal, foram lá, saíram de lá encantadas. Tá? Aí tu foi lá demonstrar bons exemplos, na verdade. Mas é o que a gente tem que levar, claro. Tu leva como que tem que ser, né? No melhor. Hoje eu vou dizer para vocês assim, ó, eu tenho uma certa tranquilidade na maior parte dos locais pra gente sair, pra tu comer um lanche, pra tu comer num restaurante aqui em Santo Ângelo. Mas às vezes tu troca um funcionário, tem alguém que tá, ou as pessoas, tu é gente, né? Pode estar com problemas, coisas assim. Às vezes a nossa economia é muito volátil, assim. O cara passa por uma dificuldade, deixa de investir em manutenção e pode decair, tu ter que daqui a pouco estar interditando ou ter que estar fazendo uma fiscalização mais dura, restringindo algumas coisas. Mas hoje nós temos, em termos de estabelecimentos de comercialização de alimentos prontos, os bares, restaurantes, coisas assim, uma segurança bem boa aqui em Santo Ângelo. Isso me lembra quando eu fui fazer um treinamento para a Copa do Mundo, porque acabou aquela confusão toda da Copa, e daí aqui da região me convocaram para ir para um treinamento em Porto Alegre.
É quase assim, ó, quem conhece Porto Alegre vai dar risada. Qual era o local mais seguro para se comer em Porto Alegre? Daí você vai me pegar aqui. Rodoviária. Ah, tá. Eles tinham um score e aplicaram em todos os restaurantes de Porto Alegre. E a média mais alta de segurança era a rodoviária de Porto Alegre na época, 2014. Tá? Então daí a gente vê assim, são coisas às vezes que te espantam. É assim? É. E é uma coisa que eu posso dizer, hoje a gente tem uma segurança muito boa em termos, principalmente nos restaurantes. Às vezes tu tem que chegar lá, assim, ó, rasgou a tua tela da janela. Pô, mas isso é uma coisa pequena. Enquanto o resto tudo, tu tá apresentando uma segurança boa. Essa também é uma questão importante, que eu lembro que a gente dava de orientação para os MEIs lá na secretaria, de telas na janela também é importante, né? Telas em portas de janela ou porta de mola, coisa assim, porque o ambiente onde tu tá manipulando alimentos tem que estar protegido para a entrada de vetores. Claro. E quando acontece fugiu a palavra, a denúncia, tá? Quando o consumidor faz alguma denúncia, qual que é o procedimento da vigilância? Como que vocês procedem? A gente vai no local para verificar se aquilo ali é real, coerente, é real. E é de imediato? Normalmente é de imediato, dependendo da denúncia. Se for, por exemplo, o que eu vou te dizer? Comprei um alimento estragado num delivery. É mais complicado. Por quê? Porque ele comprou e aquilo seria vamos dizer, um lote. Quem é que te diz que aquilo representa os próximos? Pode ter sido aquele ali. A gente vai, certo? Mas muitas vezes tu não consegue caracterizar. Agora, por exemplo, se alguém chega e me liga, olha, eu comprei hoje, tá aqui a foto da nota, um presunto estragado em tal mercado. Aí a gente tenta ir dentro de poucas horas para ver se realmente aquele produto ainda está lá. E assim, com frequência a gente chega a constatar. De ir em mercados assim, de às vezes recolher 1 tonelada de alimentos. Por quê? Porque estragou no verão, é por isso que a gente tem feito essa operação, estragou no verão uma ilha. Sim. E daí assim, ó, se deram conta antes e a gente chegar no local e tiver ok, eu não tenho como dizer que antes não estava. Agora, se nós chegar no local, tinha uma ilha, constatei que os alimentos naquela ilha estão inadequados, é recolhido tudo. Daí não fica nada. Sim. Tá? Porque se tem... o mais clássico que a gente teve foi logo que eu comecei na vigilância, nós fomos num local que também eu tenho as fotos nas apresentações. Uma consumidora comprou uma carne, quando chegou em casa, foi fazer, a carne estava azeda. Nos ligou, no início do expediente da tarde, a gente foi imediatamente lá no local. Não, fomos no dia seguinte no local. Tá? Chegamos lá, 600 e poucos quilos de carne, a ilha desligava, quando chegava de manhã o funcionário ele forçava ela a religar. A carne estava escurecida e o pior foi assim, daí o que aconteceu? Por baixo tinha moscas mortas. Nossa. A carne descongelava, atraía as moscas, Nossa. ligavam de novo, congelavam, os insetos morriam ali dentro. Então, por isso que esse tipo de denúncia a gente consegue comprovar melhor. Quando é numa manipulação de alimento pronto para entrega para o consumidor, às vezes é mais complicado, porque pode ter sido naquele lote ali. Sim. Eu ia te fazer uma pergunta, eu queria te perguntar sobre carne congelada, mas eu vou te perguntar na volta do bloco, então, porque a gente vai agora rapidinho pro nosso intervalo. São 13h40. Você está conosco no Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo e Inspirando Mulheres NetWeaving Club. Fica por aí que no próximo bloco a gente vai ampliar um pouco mais a nossa conversa falando de alimentos, prevenção e também vamos falar um pouquinho de dengue, tá bom? Beleza. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM.
Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h43, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro e hoje a conversa é com o Biratã Grosa Alencastro e a gente está falando aí sobre o papel essencial da vigilância sanitária na saúde da comunidade, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Grinks Café Corporativo e Inspirando Mulheres Netweaving Club. Bira, antes do intervalo, eu te perguntei, né, pra gente trazer a resposta agora, a respeito de compra de carne congelada. Que cuidados que a gente tem que cuidar, né? Quando essa carne já está congelada, enfim, a gente tem muitos estabelecimentos que vendem assim. Um risco que existe é assim, ó, transporte. Como essa carne foi transportada. Nós tivemos um fato, 2010 ou 2011, não recordo bem, eu guardo as datas porque foi antes de nós mudar o prédio da secretaria. Ah, boa. Por isso que é o referencial que eu sei que é antes de 2013. Em que nós apreendemos 3.000 quilos de carne e tivemos que incinerar de um caminhão de uma grande indústria de proteína animal. Porque estava fora de temperatura. Ele foi parado pela polícia rodoviária, eles fizeram uma verificação, nos chamaram lá, nós verificamos a temperatura e ele estava fora de temperatura de transporte. E daí a condenação imediata. Sim. Daí dá uma trabalheira sem tamanho. Sim. Você tem que... Tá? Então, um risco é esse. É acontecer um problema no transporte e essa carne, por exemplo, no caso de carne congelada, ela descongelar. Sim. E daí chega no estabelecimento, congelam de novo. Normalmente, quando faz isso, tem uma alteração de cor. A carne fica escurecida. Uma outra dica, para qualquer alimento congelado, se tiver formação de gelo, esse produto descongelou depois que saiu da indústria. Todos os processos industriais, tá, de congelamento e embalagem, não fica gelo na embalagem. Se tiver flocos de gelo dentro da embalagem, esse produto descongelou e congelou de novo em algum momento depois que saiu da indústria. Pode ter sido um problema no transporte, pode ter sido um problema de armazenamento no próprio estabelecimento, pode ter ocorrido um problema com a ilha, onde esse alimento estava exposto e ter dado uma alteração de temperatura, mas em nenhum desses momentos ele poderia descongelar e congelar de novo. Porque ele descongela, libera a água e daí congela de novo. Entendi. Tá? O ideal é que seja descartado. Descongelou. O ideal é que seja descartado. Descarta, sim. Tá?
Outra questão que eu quero te perguntar aí, porque vem o verão agora, né? A gente vê aí inúmeras máquinas de sorvete pela cidade, enfim, sorveterias, enfim, né? A manutenção dessas máquinas. Qual é o ideal, né, da manutenção dessas máquinas, desde a questão do abastecimento até da limpeza delas, né, desse sorvete de máquina? O ideal, assim, ó, eu agora de cabeça não sei a periodicidade, mas o ideal seria a limpeza diária, né? E o abastecimento não... A gente tem, eu acho que talvez 1 ou 2 máquinas que ainda são máquinas de calçada. Na verdade, isso a princípio não poderia, porque a máquina tem que estar num local fechado para ser abastecida. Ela tá funcionando, ela está toda fechada, até poderia ser colocado na calçada. Mas a gente teve problemas a nível de Brasil, e aconteceu aqui em Santo Ângelo também, do pessoal abastecer ela na rua. E daí isso sim é totalmente inadequado, porque tu tem poeira, tu tem insetos, tu tem aves, tu tem resíduo de descarga de veículo. Então, tudo isso aí corre um risco de contaminar. E apesar de estar refrigerado aquilo ali, tu corre um risco de contaminar a cauda disso aí. Não vai nessa, porque é muito gelado, vai matar. Não, porque não vai, né? Sabe? Então, principalmente a parte de... Quando tu vai reabastecer a máquina, ela tem que ser feita num ambiente fechado. Sim. Por isso que o ideal é que ela fique no ambiente fechado. Sim. Tá? Me diz uma outra coisa, tem alguma orientação, alguma cartilha, enfim, algum manual, alguma coisa que seja disponível para os empreendedores, para que eles busquem essa informação que tu está trazendo aqui pra Basicamente, gente? assim, ó, nós temos hoje, que ainda é válida, a RDC, que é a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, 216 de 2004. Essa aí, para quem faz manipulação de alimentos, é o que vale. Tá disponível na internet. Busca na internet, tá tudo ali. Tá? Nós temos até um arquivo lá com um resumo do que é essencial dentro dela, mas ela, se eu não me engano, são 8 ou 9 páginas e tem tudo o que tu precisa para tu te guiar para uma produção de alimentos, porque ela é a específica para isso aí. Certo. Outra coisa que é legal, né, que a gente trabalhou juntos, inclusive, foi na parte da digitalização, né, Bira, dos processos da secretaria, enfim. Hoje, como é que o empreendedor faz para dar entrada na documentação? O processo continua sendo digital? Como é que tá? Continua sendo digital, a gente está tentando progredir nesse processo, mas ele continua sendo digital. É tudo via sistema da prefeitura, tu faz aquilo... entra com o protocolo e ele já vai sendo encaminhado secretaria por secretaria, um processo só. Até chegar para vocês ali e a partir dali vocês vão dar orientação para os empreendedores, fazer dependendo do nicho, da atividade. Daí dependendo, se chegar com tudo completo, nós vamos pegar, emitir a taxa sanitária, devolver o processo e daí, sendo paga a taxa sanitária, liberou o alvará sanitário, mas aí vai aguardar a liberação do alvará de localização para sair para impressão tudo. Então vai sair tudo uma mas vez eu acho só que tá bastante, né? simplificado. Rápido. Sim. Tá? Se tiver, eu acho que a gente pode dizer assim, ó, se a pessoa entrar com toda a documentação completa, eu acredito que, lógico, a gente tem que ter a noção assim, se tu pegar mês de fevereiro e março é uma coisa desumana. Sim. A quantidade de processo que entra por dia. Mas o normal fora disso aí, talvez seja uma semana, 10 dias do início do processo, tá com tudo pronto. Sim, né? sim. Eu te perguntei dos sorvetes, né? Mas tem outras situações também que a gente tem, por exemplo, feiras, né? Feiras de rua, muita gente já trabalhou também com essa questão das feiras de rua, né? Festas, enfim, escolas, mercados, enfim. Como que é o papel da vigilância nesse sentido, assim, da segurança dos alimentos quando eles estão expostos na rua? Daí depende do tipo de alimento. Por exemplo, se tu fala em hortigranjeiros, é uma coisa bem tranquila, tá? A preocupação é quando tu tem, principalmente, o maior risco que a gente sempre tem é com um alimento que sofreu algum processamento, principalmente de origem animal.
Então daí tu vai olhar qualquer manual, vai te dizer o quê? E é em cima de dados científicos, de testes de laboratório. Um produto que tenha no seu componente, um alimento que tenha no seu componente, produtos de origem animal, ele depois de pronto, ou ele tem que ficar abaixo de 6 graus ou acima de 60, para não te apresentar risco de proliferação de micro-organismos. Tá? Entendi. Então, normalmente a gente faz o quê? Orienta, tenta buscar esses locais, seja feira, seja eventos assim, para fazer essas orientações. Sim. Tá? E assim, tem alguma dica aí para os nossos ouvintes, igual tu deu a dica da carne aí, que eu achei sensacional, vou levar para minha vida essa da carne. Alguma dica para a gente evitar intoxicação nesses eventos, enfim, esses locais abertos? Olha, Dani, é complicado. Daí vai muito da confiança do local onde tu vai comprar, porque toda vez que tu instala uma coisa provisória para produzir alimentos, tá? Tu tem sempre uma margem maior de risco de contaminação. Então, uma coisa que eu pessoalmente faço, né? Quando eu tô num evento desses aí, vou comprar um lanche, eu chego e boto a mão no vidro do expositor para ver se tá quente. Uhum. Tá? Ou tem que estar gelado ou tem que estar quente. Dependendo então tu já alimento. tem que estar, ou ele está refrigerado e a pessoa vai esquentar no micro-ondas ou alguma coisa assim, ou está quente. Uhum. O melhor seria o quê? Que, por exemplo, vamos supor, tu vai comer um pastel, que a pessoa tivesse o pastel congelado e fritasse na hora. Sim. Esse é o mais seguro. Uhum. Tá? Perfeito. Ou pode estar até refrigerado, no caso dele produzir naquele dia, tá o pastel refrigerado, tá num local protegido dentro de um freezer ou de uma geladeira e frita na hora. Uhum. Esse seria o mais seguro. Ou o lanche, aquele lanche que é montado na hora, tem lá um buffet de cachorro quente ou alguma coisa assim. Mas sempre a questão de observar a proteção desse alimento, não tá sob o risco de alguma contaminação ambiental também. Sim, tudo coberto, né? As coisas têm que estar exatamente. fechadinho, limpinho, ambiente limpinho, proteção no cabelo. Acho que coisas básicas, assim, a gente olha, né, Bira, antes de consumir. A gente passa, às vezes, umas coisas assim que depois acaba virando brincadeira. Nós fizemos uma ocasião, numa vistoria num local, tudo certinho, bonitinho, bom. E daí a colega que foi comigo fazer a vistoria no local, ligou e pediu um lanche. Chegou na casa dela com um cabelo. Ai. Daí nós voltamos lá e eu cheguei daí, nem deixei ela, porque ela estava indignada. Eu digo assim, tia, o negócio é o seguinte, a gente gosta de lanche careca, viu? Não. O cara ficou constrangido, tudo, mas foi sabotagem de uma funcionária. Tá brincando. Uma funcionária que ele tinha discutido e ele demitiu a funcionária e ela fez propositalmente. E eu vou te dizer que se isso vem no meu lanche, eu não consigo mais nem olhar para aquele lanche, assim, é uma coisa bem complicada, né? Nem se é o meu cabelo, eu acho que eu não consigo mas sabe, voltar assim, a olhar pro lanche. É os cuidados, então a gente... É complicado. Já aconteceu comigo também. Sim. Tá? E Agora tu imagina tu vender um lanche pro fiscal da vigilância sanitária e vir com cabelo, né? Eu já jantei no Maxu Plaza, em São Paulo, e veio um bicho caminhando na salada. Ai, meu Deus. Mal lavada. Mal lavada. Ainda quero o bichinho, ele só come salada. Mas é uma coisa constrangedora, né? Sabe? Então a gente passa por situações... E tem histórias da vigilância sanitária ter muita história, né? Terríveis, assim. E em caso de surto alimentar, né, essas denúncias de contaminação, enfim, alguma coisa como os exemplos que tu deste lá no início, né, de muita gente, como é que vocês atuam e qual medidas vocês tomam? Aí o que a gente faz? A gente faz uma vistoria... Na verdade, a investigação vai por 2 caminhos. Uma, o pessoal da vigilância epidemiológica, que eles registram isso e passam para nós. E a gente vai... A primeira coisa é uma entrevista com as pessoas. Para ver assim, o que tu comeu, que horas tu comeu e onde. Bateu no mínimo 3 pessoas que consumiram os mesmos alimentos no mesmo horário, no mesmo local. Aí nós vamos no local requisitar
amostra desses alimentos para enviar para o LACEN, para tentar identificar qual foi o alimento. E daí a gente vai já verificar como é que está sendo o procedimento naquele local. Por isso que, por exemplo, naquela história dos pastel, a gente conseguiu identificar que o pastel era inocente, mas era a maionese. Era maionese. Porque apareceu salmonela na maionese. Entendi. Naquele outro que eu falei da festa de formatura, a gente conseguiu identificar que tinha estafilococos no frango. Porque a pessoa que temperou estava com um machucado na mão e não tinha falado para o patrão. Para não perder o dia de trabalho. Tá? Porque deve ter feito, não sei se fez hora, mas para não perder o dia de trabalho, não falou que estava com um machucado na mão e contaminou todo o alimento. Sim. E daí no LACEN se identificou qual era o contaminante e em qual alimento estava. Né? Então são aquelas coisas assim, a gente consegue, né? Se tu conseguir rapidez para fazer, tu consegue fazer a identificação. Perfeito. Bira, e esses outros alimentos que são já embaladinhos, que a pessoa já fez em casa, vai vender na rua, né? Mas leva já embaladinho, tudo, daqui a pouco um chocolate, sei lá, algum outro doce, enfim. Qual a orientação importante, tanto para quem produz quanto para quem consome? Tem alguma dica eu acho também? Que para quem consome, eu acho que primeiro lugar é tu ter a confiança em quem tu tá comprando. Porque tu não vai ter, por exemplo, assim, eu vou ir numa lancheria, muitas vezes eu consigo olhar e o Código de Defesa do Consumidor me permite eu ir olhar o local onde está sendo né? a cozinha, né? E quem produz pensa em para quem tu tá vendendo, se tu daria pro teu filho aquele alimento que tu tá produzindo. Sim. Então, o cuidado no embalar e o cuidado no transportar. Porque, por exemplo, tu faz um sanduíche. A gente tem, Santo Ângelo ainda não é uma cidade tão grande, mas a gente tem muita gente que não consegue, às vezes, estar retornando para casa no almoço, ou tem o hábito de lanchar, sai muito cedo de casa e tem o hábito de lanchar no trabalho. Então aquilo ali está bem embalado e está refrigerado, né? Numa caixa térmica. Então eu acho que principalmente isso, mas para o consumidor, eu acho que a gente poderia dar um monte de dicas, coisas, mas são teóricas. A meu ver, assim, sendo bem, é a confiança, é aquela pessoa que tu tem a confiança, sabe? Que o aspecto tá bom Mas o cuidado ali, se tá numa caixinha térmica, se tá bem embaladinho, se tá bem fechadinho. Exatamente. Se o E aquela tá bonito, assim, a cor. Sentiu qualquer coisa, né? Não consome e fala com a pessoa novamente. Sim. Tá? Porque pode acontecer, tá? Então, eu acho que principalmente isso. Perfeito. E aí, assim, eu queria falar contigo sobre dengue, não vai dar tempo, eu vou já te deixar aqui convidado para um próximo papo aí sobre isso, tá, Bira? E eu queria que a gente encerrasse para que tu deixasse uma mensagem para os empreendedores e para nossa comunidade sobre o valor da prevenção, né? E da responsabilidade coletiva com a saúde, né, pública. Eu acho assim, para o empreendedor, eu acho que ele tem que pensar assim, às vezes é tão difícil, né? Eu já tive empresa antes de eu entrar na prefeitura. É tão difícil, às vezes é tão duro, tu chega no fim do mês e fechar as contas. Sim. É tão difícil de tu construir um nome. Mas quando tu lida com alimentos, um deslize, um descuido, se tu acaba causando um problema, uma contaminação que venha a dar e que tu tenha um surto de alimentos, eu acho que muito mais do que a vigilância, a opinião pública te derruba. Então eu acho que se a gente puder usar essa expressão, o respeito ao seu consumidor, né? Que é essa questão de confiabilidade, de tu ter, além da qualidade no alimento, esse cuidado com o alimento. Perfeito. E para o consumidor, não vão gostar. Denunciem. Qualquer dúvida, denuncie. Como que faz a denúncia? Nós temos o telefone da vigilância, tá? Que é o... nós tivemos um problema com o número, teve que ser trocado. Mas é 999 09 666. 999 09 666.
Isso? Não, 666. 666. São 39 Finaliza... 0936. Tá, beleza. E qualquer coisa, entra no site lá também, que vai ter. Entra no site, tem né? no portal da prefeitura lá, né? A gente tá lá, a gente tem o hábito, por exemplo, a gente agora está com pequena restrição em função de véspera, mas a gente, ao menos 2 semanas por ano, por mês, a gente faz vistorias noturnas. Uhum. Porque o que acontece? Muitas coisas seriam maravilhosas se o ser humano fosse bem ético. Então tu vai no local, de dia funciona de uma forma, de noite, né? Relaxa um pouquinho. De noite o Bira tá dormindo. Tá? Então a gente faz ao menos 2 vezes por mês vistorias noturnas. A gente sai aleatoriamente, às vezes a gente pega assim, esses dias foi um pedido do Conselho Regional de Farmácia para que a gente fizesse, não faz parte da nossa atribuição verificar a presença do farmacêutico, mas existe um acordo que, se a vigilância chegar numa drogaria e constatar a ausência do farmacêutico, pode oficiar o CRF e o CRF abre um processo contra o estabelecimento e contra o profissional que deveria estar ali. E eles pediram que a gente fizesse. Então, como a gente sai periodicamente para vistoriar as farmácias, né, principalmente onde tem alimentos, porque hoje virou... Vende tudo, até remédio. Tudo, né? Esses dias a gente fez assim, esse setor da cidade esse mês, o outro setor no outro. Então, esses dias a gente pegamos a Brasil, fizemos de ponta a ponta, pegamos a Marquês, fizemos de ponta a ponta, fizemos a Grande Pipe, cada mês a gente fez um setor, né? E de vez em quando a gente faz assim, vamos sair hoje para fazer alimentos. Não, vamos fazer essa área aqui. Daí vai em restaurante, vai em lancheria, no que estiver aberto. Entendi. Né? Mira, são 14h03 já, o nosso cafezinho vai chegando ao final. Quero te agradecer demais a presença. Foi um prazer sentar e conversar contigo, como sempre, tá? Obrigada pela presença, por compartilhar aí a tua experiência e por ajudar a gente a entender melhor o trabalho que é tão importante, fundamental aí da vigilância sanitária, por todas as dicas que tu deixaste aqui pra gente. Como eu te disse no começo, faz parte da gente tentar disseminar informação. É isso aí, né? É isso aí. Porque eu acho que é um serviço à população e facilita o nosso trabalho, de certa forma. Beleza. Porque a população mais informada vai enxergar, né? E como eu disse, a definição da vigilância sanitária é evitar que as pessoas adoeçam. Perfeito. E a vocês, ouvintes queridos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Este foi o Cafezinho Missioneiro com o apoio da Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. E do Inspirando Mulheres Netweaving Club, porque inspiraram o movimento ao lado de outras como você. O Cafezinho volta na segunda-feira com mais uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um excelente final de semana a todos vocês e voltem com a gente na segunda. Um beijão.